Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira uma série de novas ideias de segunda categoria por aqui. Segundou, Isa. Segundou, Felipe. Segundou, pessoal. Um prazer estar aqui gravando mais um episódio do Ideias de Segunda. Hoje a gente vai trazer um tema pertinente dessa época, que é o Dia dos Namorados. Mas se tu não namora, fica tranquilo, porque a gente também vai falar sobre solteiros. Pessoal, sejam bem-vindos, se apresentem. Prazer ter vocês aqui conosco. Obrigada pelo convite. Eu sou a Luísa Bosi, sou influenciadora, tenho 26 anos, estou solteira, estou aqui representando o time das solteiras, ok? Vamos falar sobre isso também e bora lá. Oi, gente, eu sou o Caetano. Muito obrigado pelo convite, Felipe e Isabelle. Eu estou namorando, tenho 19 anos, estou cursando engenharia. Estou bem feliz por estar aqui. Quero contribuir de alguma forma também com o podcast. Boa, então esse é o nosso episódio 54. Sejam muito bem-vindos. A Lu chegou já a participar de um outro episódio lá que a gente fez, acredito era E Se Existissem Super-Heróis, muito legal também para vocês discutirem aí. Essa é a nossa sexta temporada, então, no qual a gente está trazendo a brasilidade como temática guia, e as ideias hoje vão estar fluindo aí por meio do Dia dos Namorados, mas principalmente pelo lance do amor, o amor brasileiro, o afeto brasileiro, que era um tema que a gente não podia deixar de fora ao longo dessa temporada, tá? Acredito que então, para começar já aquecendo em relação ao tema, antes a gente dar as nossas ideias de segunda categoria depois, acredito ser legal a gente trazer de clichê ali a historinha tanto de como surgiu o Dia dos Namorados aqui no Brasil, que é muito curiosa essa história até, e por ser justamente o único lugar no mundo, pelo menos sem pesquisar assim, e até nem quis pesquisar justamente para não ter o perigo de encontrar e ver que existe um outro Dia dos Namorados sem ser no Brasil, além do Valentine's Day, né? E o quanto também a história do Valentine's e essa diferenciação, acho que a Isa pode trazer bem aí. Bem, falando então do Dia dos Namorados no Brasil, que até onde eu pesquisei é diferente de todo mundo, só tem o Valentine's Day e daí depois do nosso Dia dos Namorados, que surgiu num contexto publicitário. Junho era um mês muito parado em vendas. Aí, um publicitário que é o pai do Dória, né? João Dória. O pai do João Dória, ele criou o Dia dos Namorados pensando num contexto de celebrar a união, mas também porque no dia depois do Dia dos Namorados é dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. E foi um sucesso a data. Hoje em dia o Dia dos Namorados só perde pro Dia das Mães e pro Natal na parte comercial. Então, sim, deu certo a tua estratégia. E falando do Valentine's Day, que é o nosso contraponto, ele é comemorado mundo afora e surgiu há muito mais tempo do que o Dia dos Namorados, que é algo recente, num contexto de que um imperador proibiu os casamentos entre os soldados porque ele dizia que isso influenciava o desempenho na guerra. Obviamente, né? Se tu tem alguém em casa te esperando, tu vai ficar mais preocupado e talvez tu vai querer dar para trás nessa luta. E pensando nisso, ele aboliu os casamentos, mas o Valentim queria que o amor perdurasse. E aí ele começou a fazer casamentos clandestinos e foi pego, infelizmente. Foi condenado à morte, mas nesse meio tempo ele se apaixonou pela filha de um carcereiro. E aí no dia da execução ele escreveu uma carta de amor para essa moça, que foi no dia 14 de fevereiro. Então, por isso existe o dia de São Valentim. E eu acho muito legal dizer que o brasileiro comemora os dois, né? Ele não deixa passar a ocasião. Então, tá, a gente tem o nosso Dia dos Namorados, mas em fevereiro a gente também posta fotos no Instagram. Essa história do São Valentim eu acho muito interessante. Eu também tinha dado uma pesquisada sobre, e achei muito curioso essa ideia dos soldados que não poderiam casar, enfim, desse padre de São Valentim que conseguiu fazer esses casamentos de forma secreta, assim, muito, muito interessante mesmo. E indo até nessa linha, hoje o Dia dos Namorados no Brasil é muito comemorado, mas assim também como muitas outras datas, né? Então a gente vê hoje o Brasil comemorando cada vez mais esses pequenas datas
essas pequenas glórias todos os dias de uma forma muito, muito feliz, muito cultural, muito histórica, desde toda a vinda dos outros povos. Então, acho que o povo brasileiro em si é um povo muito feliz, muito inteligente nesse sentido de saber viver a vida. E eu gosto de viver aqui, acho que vou viver aqui para sempre. Acho muito, muito bom essa cultura, assim. Aquela coisa do mês aniversário, né? Do botar um story, tá? Assim, 0.1, feliz 0.2, tudo. E me chamou a atenção que a Isa falou da gente comemorar ambas datas, né? Valentine's e Dia dos Namorados. Mas por enquanto, pelo menos da pressão social, comercial no caso, é ainda pelo menos somente junto ao Dia dos Namorados, né? Acho que ninguém tá ou se deu presente no Dia dos Valentine's também tá forçando a barra aí, não sei se precisa de tanto assim, né? Eu acho sempre bom um presentinho, né? Eu ia gostar de ganhar no Valentine's Day também. Acho que a gente pode criar essa trend aí. Mas eu acho que a gente traz muita coisa de fora, né? Assim, tipo, Papai Noel, Páscoa, é tudo muito comercial, né? E a gente pega muita influência de fora, dos Estados Unidos, da Europa, enfim, de vários lugares. E realmente o Valentine's Day é muito americanizado, né? Muito forte nos Estados Unidos. Mas uma coisa que eu acho legal do Valentine's Day, que não tem no Dia dos Namorados, é presentear amigos, presentear parentes. Porque lá no Valentine's Day eles falam, você é meu Valentine. Pode ser a melhor amiga, pode ser a colega de aula, a mãe. Então, isso é fofo, eles se dão cartõezinhos, assim, se dão flores, chocolates. Uma coisa que no Brasil tu não vai dar um presente de Dia dos Namorados pra alguém que não é teu namorado, né? Fica meio bizarro. Mas seria legal, eu sou a favor dos presentes para amigas também. No Valentine's Day, acho que a gente podia começar a fazer isso, eu apoio. Eu acho bem interessante, né, essa parte de Valentine's Day, porque no nome já é diferente. No Brasil é Dia dos Namorados. E não, mundo afora é Dia de São Valentim. E vira muito mais um pretexto para te celebrar o amor aos amigos, amor ao namorado, amor à família, mas também de celebrar o amor próprio. A gente tá criando cada vez mais uma cultura de valorizar o tempo sozinho, e isso vem refletido em momentos de leitura, vem refletido em momentos de esportes. Corrida, que está muito em alta agora, é um ato de fazer sozinho, porque por mais que tenha uma companhia do teu lado, é muito difícil de tu conversar enquanto tu corre. É muito interessante, né? Talvez a gente possa trazer esse outro viés para o nosso Dia dos Namorados. Ou trazer, talvez, no dia de São Valentim, essa parte de celebrar as outras pessoas. E aí o Dia dos Namorados fica retido a relacionamentos. Muito interessante isso, que aí a data ela justamente fica como a proposta justamente desse episódio, de falar sobre o amor em si, o afeto, não necessariamente segregar ou nichar, no caso, que é o Dia dos Namorados em si. E, claro, um não impede o outro, então a gente poderia trabalhar tanto essa data ou então uma outra data para uma estilo lá Thanksgiving, então que seja, mas desse lance do amor conjunto, ou qualquer tipo de amor, no sentido de não só de casal, assim, em si, né? E sobre isso do lance também do amor próprio, que é um caminho que a gente pode seguir bastante aqui, até porque tanto uma epidemia em relação à solidão, como a tendência da solitude, tem essa diferença, né? Que eu acredito que a solitude é justamente ter essa solidão, mas se aproveitando ou até querendo ela, enfim, uma explicação meio rasa, assim, e do quanto a gente, por questão, redes sociais, tudo, celular, a gente está vivendo mais assim, e cada vez vivendo mais, e cada vez estão, né, com o tempo, né, já está acontecendo, na realidade, pirâmide etária até no Brasil e outros países de virar, né, fazer virar, de ter pessoas mais velhas, no caso, e o quanto isso vai ser cada vez mais necessário, mas que também talvez a gente esteja no caminho muito de tantos conteúdos, enfim, muito voltados para isso, e as pessoas talvez estejam melhorando muito mais esse quesito de gostar de si, assim, né, da sua companhia. Bom, nessa ideia do amor próprio, eu até acho que não seria tão ruim a gente ter um dia oficial do amor próprio. Acho que muitas vezes a gente acaba se dedicando tanto ao outro, né, fazendo as coisas pelo outro, e esquece muitas vezes dos nossos pensamentos, da nossa mente, das nossas experiências. Então,
ter um dia que a gente possa fazer o que a gente quiser, claro, de forma legal, mas que a gente consiga aproveitar pra gente, sabe? Ter um dia que a gente tenha exclusivamente pra gente, né? Mesmo que seja um domingo, um final de semana, mas que a gente dedique o dia inteiro para coisas que a gente gosta de fazer e não tanto sempre pensando no outro e se dedicando ao máximo aos outros e não tanto a nós. Até porque a gente, às vezes, quando faz justamente algo para nós, parece que como se fosse esse custo-oportunidade. Então, se eu estou fazendo para mim, é que eu estou deixando de fazer para o outro ou para alguém. E aí, como se isso fosse errado, eu tivesse uma culpa, assim. Achei muito legal disso, justamente ter um dia, então, que para começar aos poucos mais esse hábito de que é permitido hoje pensar só em si, sabe? E eu acho muito legal a gente ter esse hábito para ritualizar as nossas coisas. Talvez, uma vez que a gente tenha a obrigação, a gente consegue parar e refletir sobre o que a gente sente. Algo que começou a ser muito disseminado na internet foi os diários, que uma vez a gente via muito nos filmes, né, dos anos 2000, mas parou e agora está voltando. Mas não é voltar no sentido de vou escrever meu diário para contar o que aconteceu no dia. Eu vou escrever o diário para me conhecer melhor, para entender o que eu estou sentindo, quase que uma terapia, né? E a partir daí a gente se amar mais, porque eu acho que uma vez que tu te conhece, tu te ama. Sim. Ai, nossa, você é uma pessoa legal, né? Pode ser que tenha coisas que tu não goste, mas pelo menos tu sabe por onde começar a melhorar. Gostei. Eu lembrei que eu fazia muito diário quando eu era criança, assim, desde pequena. E eu tenho eles guardados e eu falava atrocidades, assim. Mas pelo menos eu colocava pra fora. Tipo, sei lá, eu brigava com alguém no colégio, eu chegava e botava pra fora. Tipo, estou com muita raiva de tal pessoa. E eu acho que é muito sobre isso, né? Falar sobre o que tá passando dentro de ti. Falar não, né? Escrever, mas é uma forma de colocar pra fora e organizar tuas ideias, se conhecer melhor. E sobre a questão de amor próprio e fazer coisas pra si mesmo, eu faço um tipo de terapia que se chama DBT, que é a terapia comportamental dialética, e tem um livro sobre isso, e nesse livro fala que te propõe que tu faça por uma semana, cada dia, uma coisa prazerosa por ti. Daí tem uma lista de, sei lá, 4 páginas com várias atividades que tu pode fazer, que a gente não costuma fazer, tipo, sei lá, parar e escutar uma música e cantar essa música. Preparar uma sobremesa que tu gosta. Desenhar, pintar. E às vezes na correria do dia a dia a gente não faz essas coisas, né? Eu acho que muito do amor próprio é fazer coisas que a gente gosta e se permitir. Não ficar só se cobrando ser produtivo ou ficar fazendo coisa pelos outros ou só trabalhar. Porque eu acho que a vida não é só isso, né? Pelo menos não deveria ser. Sim, e às vezes a gente tenta buscar esse lazer no celular, só que o celular não é só lazer, a gente trabalha indiretamente com ele o tempo todo, seja por o nosso trabalho físico, mas também porque as marcas estão anunciando aí o tempo todo. Então a gente está trabalhando para essas marcas, a gente está recebendo esses anúncios e às vezes tu fazer uma sobremesa é uma forma de tu te desligar desse mundo afora e realmente conseguir se conectar consigo mesmo. Eu vi que tinha várias blogueiras criando conteúdo de hobbies que tu pode fazer offline. E aí agora o crochê tá voltando, o tricô, uma tendência absurda de formas de tu te reconectar consigo mesmo. Vai muito além do hobby e da peça que tu tá produzindo aí em crochê. É sobre o que tu constrói em ti, né? E isso dos hobbies, eu vi num vídeo no YouTube, não vou saber dar os créditos, mas ela era uma comunicadora que estava trazendo disso dos hobbies, que está em alta, mas ela estava trazendo muito na questão de, para justamente você acrescentando isso na sua rotina, você começa a valorizar mais o seu tempo, porque toda vez que você tiver, sei lá, um convite para outra coisa, ou algo que conflita com esse hobby, tu vai pensar, o teu tempo vai ter muito mais valor, porque se eu, por exemplo, a gente poderia ter convidado vocês para o podcast, só que era bem na hora da aula de, sei lá o que lá, balé. Ou tinha um jogo de futebol com uns amigos que tu não vê há muito tempo. E é um hobby de vocês. E aí, no caso, aqui eu teria um grande valor e, não, mas eu quero passar meu tempo fazendo isso, que eu gosto. E aí, tentando já puxar para outro lado, mas pegando um mínimo de link disso sobre do amor próprio, de viver as coisas. Teve uma amiga minha botou, acho que foi até ontem um story, assim, meio que uma visão crítica de um Reels, que era de uma menina que tinha contado, tipo, que ela tinha terminado o relacionamento
e meio que trazendo flashes, assim, no vídeo, de, tipo, ela terminou e agora ela tava vivendo a vida, ou tava vivendo momentos que talvez por estar namorando ela não estaria vivendo. Só que não tinha nada a ver com relacionamento com outras pessoas, ou sair pegando todo mundo. Mas justamente de fazer, sei lá, pular de paraquedas, ou ir pra não sei o que, viajar, tudo. E a crítica dessa minha amiga era justamente, tá, mas tu precisa estar solteiro pra estar vivo, tava morta enquanto tava namorando, e aí? E achei interessante talvez de cancelar isso aqui, porque tanto dia dos namorados, tudo mais, como a gente está trazendo esse lance da vida, acho que talvez muitas vezes isso possa entrar num dilema, desde aquilo de a gente só valorizar quando não tem, ou de tipo, quando tiver isso eu vou fazer tal coisa, quando tiver isso eu vou fazer tal coisa. Então, eu vou ter um hobby só quando não, mas isso na hora, e às vezes pode entrar nisso, quando eu estiver namorando eu vou fazer tal coisa, se eu não estivesse namorando eu faria tal coisa, e de repente, não, só começa agora, assim. Acho muito legal esse ponto que tu trouxe, porque muitas vezes quando a gente tá num relacionamento e na medida que o tempo vai avançando, a gente tende a entrar numa zona de conforto em que a gente muitas vezes quer descansar no final de semana, descansar da semana, estar ao lado da pessoa, às vezes olhar um filme, ter esse período mais de descanso, de renovação das energias, mas muitas vezes a gente também esquece que, até associando isso com uma estatística que eu vi, de que de uma pessoa média ali de 76 anos de expectativa de vida, tirando todo o período que a gente tem de sono, de trabalho, de escola, enfim, a gente tem somente 8 anos de vida para viver. Então, tipo, será que a gente realmente está aproveitando esses 8 anos de vida gastando para assistir uma série ou algo que a gente realmente não gosta, que a gente realmente não vai lembrar para sempre, sabe? Então, essa reflexão assim que eu trago. Talvez depois dessa pode ser que tenham términos ou início de relacionamento depois desses 8 anos aí. Uma coisa muito interessante sobre o que vocês falaram é que acho que a gente confunde muito estar namorando com mesclar vidas. Tem culturalmente muita coisa de que comecei a namorar, então agora não é mais eu e ele, agora somos nós. E não, continua sendo eu e ele, porque são duas pessoas que estão numa relação, e eu acho que a partir do momento que tu perde a individualidade, aquilo se torna monótono. Talvez isso faça muitas pessoas terminarem. Eu lembro que algumas amigas vieram desabafar comigo, e a queixa delas era justamente isso. Esfriou a relação porque as duas partes não tinham mais nada que aquecia, mais nada que dava um choque de realidade ou que fazia aquilo movimentar. Porque as duas pessoas tinham perdido muito de si e tinham virado muito aquilo que tinha em comum entre os dois. E aí, por isso, né, a pessoa depois termina e começa a fazer uma série de coisas. Talvez ela comece a viajar ou ela comece a fazer outros hobbies que ela perdeu enquanto namorava, justamente por confundir essa individualidade com o plural. E sobre o negócio dos 8 anos, me deu um baque, que eu vou sair daqui e vou ir pular de paraquedas, porque eu só tenho 8 anos de vida e estou desperdiçando muito tempo com coisas que não são importantes, tipo, rolando feed por horas, né? Mas sobre isso de, tipo, mesclar vidas, já vi muito acontecer com amigas, acho que é uma coisa que acontece bastante, que mulheres fazem bastante, mas claro, acontece dos dois lados, mas que é viver a vida do namorado, ou viver a vida da namorada. É viver para aquela pessoa. Já vi amigas mudarem de cidade, deixarem a família, deixarem o trabalho, deixarem a faculdade, para viver a vida de um cara que nem é o amor da tua vida, sabe? E mesmo que fosse, tipo, daí depois a sensação que dá quando termina é perdi meu tempo, perdi os melhores anos da minha vida. E nunca, por mais independente do jeito que acabe o relacionamento, não pode ter sido uma perda de tempo. E só vai ter sido uma perda de tempo se tu não viveu a tua vida, sabe? Então, a questão da individualidade é muito importante. Então, assim, não abandonar os amigos, não abandonar os hobbies, não abandonar a família e as coisas que tu já fazia antes de namorar, porque namoro é pra acrescentar, mas não é pra tirar, assim. Não tô falando de, tipo, ir pra festa, pegação. Umas coisas, tipo, que te fazem bem e que fazem parte da vida e não é só o relacionamento que é a tua vida, sabe? Porque senão, claro, termina e cai o chão da pessoa, né? Só citar aqui um experimento numa palestra da Ana Sui e do Christian Dunker, que eu fui no sábado ali no Festival Fronteiras, e que eles trouxeram um experimento que já rolou 1, 2 vezes, enfim, mas com bebês,
que eles pegaram, é meio cruel, assim, e eles pegaram uma série de bebês que eu acredito que eram órfãos, enfim, e eles fizeram um teste de como esses bebês iriam reagir sem um cuidado humano de fato, assim. Eles só pegavam e alimentavam esses bebês, faziam o básico com eles, as enfermeiras, no caso, que estavam ali, e não interagiam, não falavam com eles, não davam esse amor, de certa maneira, que às vezes é a fala e tudo. E esses bebês, tipo, eles viram que o resultado foi que esses bebês adoeciam, tipo, esses bebês morriam. Porque eles, mesmo tendo os mínimos de cuidado possível, eles não sobreviviam, porque justamente não tinham qualquer tipo de interação. Então nós somos seres que necessitam, ou acabamos nos tornando seres que necessitam tanto dessa interação, mas aqui acrescentando também dessa troca amorosa que seja no caso, né? Isso, acho que as interações, sim, são a base de tudo. E falando até dessa questão individual, né, de valorizar também o indivíduo no relacionamento, por que, parando para pensar assim num contexto mais cultural nosso, por que a gente tem aquela frase de quando uma pessoa termina o relacionamento a gente fala, agora vai aproveitar a vida, sabe? Pô, será que essa pessoa não tá aproveitando a vida agora? Será que realmente essa é a nossa realidade? A gente tem que estar solteiro para conseguir aproveitar a vida, né? Então, acho que o caminho seria a gente ter realmente num cronograma ou uma planilha todos aqueles nossos sonhos, aquelas coisas que a gente não quer abrir mão da nossa vida e fazer o quanto antes, assim que possível, né? Então, acho que vai muito dessa linha, da gente se programar e realmente fazer aquilo que a gente quer fazer loucuras. Claro que nem eu disse antes, dentro dos limites da lei, mas aproveitar a vida juntos, né, como um casal, como sempre foi. Eu acho que a forma que a gente comemora hoje em dia o Dia dos Namorados é algo muito estereotipado. Eu vejo muitas pessoas indo para Gramado aqui na nossa região, ficando no chalé o final de semana todo, e aí vai comer fundir. Mas e aí, cadê a experiência nova? Tu tá vivendo o mesmo Dia dos Namorados o ano todo? Ou indo apenas para aquele restaurante? E algo que eu achei muito bacana, que está sendo criado como resposta, né, a esse clichêzão, é que o Airbnb está mudando o foco dele. Deu muita polêmica nas cidades, porque muitos edifícios estavam sendo dedicados nas áreas centrais apenas para Airbnb. E isso faz as cidades ficarem muito turísticas, pouco residenciais. E aí, se não é uma época favorável para turismo, aquilo fica vazio, menos pessoas na rua, menos segurança, muita coisa. E aí o Airbnb, pensando nisso, fez uma jogada fantástica e ampliou o nicho de atuação. Agora não é mais só hospedagem. Agora o Airbnb proporciona serviços e experiências. Então, tu vai poder estar visitando uma cidade, ficando num hotel legal e também indo fazer um passeio turístico com uma pessoa que ajudou a esculpir aquela catedral. Ou com, sei lá, a gente estava falando antes, né, sobre o apartamento de Friends que tem aqui em Porto Alegre. Não é só tu ficar em hospedagem, é tu ter um conjunto, é tu ter uma experiência. E é essa jogada que o Airbnb está tentando fazer agora com essa mudança de foco. Então, daqui a pouco, a gente vai poder ter outras alternativas para o Dia dos Namorados, que não seja aquele clichêzão de Gramado, e tu vai poder estar tendo experiências diferentes aqui em Porto Alegre. Uma vez que a gente tenha essas experiências prontas aí na nossa mão, fica muito mais fácil da gente escolher e viver coisas diferentes. E isso vem muito com a geração Z, né? A gente está muito mais disposto a viver experiências do que a comprar coisas físicas. Eu acho que a geração Z tá aí pra dar uma revolucionada em tudo, né? Inclusive, o jeito que eles se relacionam é diferente, né? Assim, não é tanto mais sobre sexo quanto eram os millennials. Inclusive, tem um estudo que fala sobre o tanto que a geração Z tem feito menos sexo do que os millennials e, enfim, as gerações anteriores, porque buscam uma conexão maior, preferem ficar com os amigos ou, tipo, ter uma conexão de verdade antes de né, realmente acontecer tudo mais. E eu acho que, por exemplo, a série... Tô viajando aqui, tá, gente? Mas a série Euforia não foi tão bem aceita quanto eles imaginavam pela geração Z, porque muitos relataram que se sentiam incomodados com as cenas excessivas de sexo.
E o diretor é bem mais velho, a série é voltada pra geração Z, mas quem criou a série é milênio. Então, eles não tinham essa visão de que a geração Z, na verdade, tem outra perspectiva. Até por terem passado boa parte da adolescência na pandemia, a relação foi diferente, assim, eu acho que na minha época era um contato mais físico, assim, mais menos busca por um relacionamento e mais busca por ir numa festa e beijar alguém, sabe? E eu, pelo menos, sinto que um pouco a geração Z tá diferente nesse sentido. Sim, total. Todo mundo tá começando a ressignificar mais as relações. E é isso que tu falou. Hoje em dia não é tu sair numa festa porque tu quer conhecer alguém. Tu sai numa festa porque vai ter um DJ que tu gosta, porque vai ter as tuas amigas. E eu acho isso muito positivo, que valoriza o que a gente estava falando antes da individualidade. De tu poder fazer coisas sozinho, né? Não precisar de alguém. Hoje talvez a gente saia muito mais pelo motivo ou do algo e não de alguém, né? Vou para tal lugar porque tal pessoa estará lá. Agora pode ser até tal pessoa, mas no caso uma pessoa vai cantar, um show, algo do tipo. Eu trabalhei muito tempo no mercado de viagem de formatura estudantil e eu vi, pelo menos, vi começar essa transformação justamente do produto em si, que antes era muito de festa, pegação, loucurada, tudo, e o quanto isso começou a não ser mais um ponto principal, ou como isso não cantava mais, não era o suficiente, digamos assim, sabe? E como foi trocando, não. E o quanto a gente teve que começar a parte quando estava mais do marketing a entender e botar no produto dia de esporte, corrida, coisas a mais assim para somar justamente com isso das festas, porque antes talvez o produto era só festa, e aí chegou, tá, mas só isso? Ou a gente não quer só isso? Sim, acho que esse exemplo que citou muito legal, muito interessante da turma de formatura, porque, queira ou não queira, a nossa geração hoje, a geração Z, ela tá muito mais exigente, de certa forma. Isso a gente consegue ver nos empregos, né? Que as pessoas pulam muito mais de um emprego para outro. Acho que, de certa forma, é algo ruim. Mas, ao mesmo tempo, a gente também valoriza muito mais, talvez, essas conexões que antes eram feitas de forma muito trivial, e hoje a gente dá muito valor a essas coisas, né? A gente dá muita importância, talvez, a esses momentos, essas pequenas coisas cotidianas que antigamente talvez não era tão valorizado. Me veio aqui da gente também refletir se o que não vai ter o certo ou errado, mas o que talvez seja um pouquinho melhor é a gente ter várias conexões, então, seja até do emprego ou então dos relacionamentos, que hoje pode ser mais fácil um divórcio ou algo do tipo, você sai de um relacionamento para outro e tudo mais, e achar outros relacionamentos também, inclusive, digitalmente, ou a gente ter menos, mas mais profundos, talvez, né? Ou ter um pouquinho de cada, e só adicionando aqui já uma ideia de segundo também, não sei para quem já viu, acho muito um experimento social, assim, que é o Casamento às Cegas, que é um reality show da Netflix. É bem reality show, besterol, assim, mas é uma série de pessoas que estão em busca de alguém para casar, e elas casam com alguém somente pela troca, sem se ver. Elas só falam, conversam, são uma série de entrevistas às cegas, no caso, e que você vai lá e até que dá match alguém escolhe. E aí tem um momento em que eles são, né, sai a cortina no caso e o casal eles se encontram. Só que tem esse reality show em cada país, assim. Tem dos Estados Unidos, tem da Europa, Itália, sei lá o quê, tem dos Shakes, e tem do Brasil. E é muito interessante a gente ver ali, e trazendo isso pelo do amor, o afeto aqui, a diferença, e isso se aplica também até em filmes, séries, que você vai ver que é o ápice do momento ali do encontro deles. E sem ser o do Brasil, as pessoas chegam ali e elas se dão um selinho, ou se abraçam, se beijam, e aí o do Brasil é tipo, os dois saem correndo e se pegam um monte assim, ou se amassam, e o quanto isso também tá em filmes, às vezes tá uma baita cena, e aí é um filme americano e um beijinho, que se a gente fosse comparar aqui do Brasil, pelo menos, caraca, um beijo de novela sei lá, do reprise do SBT, ou de tarde, de chocolate com pimenta, às 2 da tarde, ia estar um baita de um beijão, assim, muito maior do que um mega filme produzido. E aí a minha ideia de segunda seria, e trazendo um pouquinho de humor aqui, que a gente nomeasse então e desse nome a isso do beijo
Brasil, ou beijo brasileiro, no caso. Que aqui a graça ia ser que, assim como existem o beijo esquimó, beijo grego, beijo sei lá o que das nacionalidades, mas se tivesse o beijo brasileiro, que seria esse beijo mais trabalhado, com mais skills, digamos assim, com mais desenvoltura do que. E que pudesse se espalhar tudo, até para ter cenas melhores de filmes, enfim, e tudo mais. Cara, eu acho fantástico, eu acho que é algo muito característico do Brasil. Eu consigo. Enquanto tu falava dos programas, dos reality shows, eu lembrei daquele programa, acho que é Hora do Faro o nome, né? Que aí as pessoas se encontravam. E quando eu era criança eu via, mas eu não entendia muito bem. E aí hoje em dia eu assisto os memes e era tipo as mulheres sentadas julgando. E aí chegava um cara e ele tinha que fazer uma cantada pra elas. E era uma cantada muito absurda, mas independente da cantada ser absurda ou não, tinha aquela magia no final. De ter, tipo, um beijo digno de novela e de ter toda essa magia por trás. Então, sim, é diferenciado no Brasil. Eu passei esse último carnaval no Rio, né? Os 2 últimos carnavais no Rio. E, bom, carnaval é carnaval, mas no Rio é mais ainda, né? E teve alguns gringos que a gente conheceu que falaram, tipo, que ficaram chocados com o brasileiro beijo. Tipo, eles beijam muito e ficam beijando por muito tempo. E lá tu não vê isso em público, tipo, em festa. Um monte de gente se pegando, assim. E o Brasil tem muito isso, de ser muito afetuoso. Abraço, beijo, um beijo de língua, né? E que lá não é assim, tipo, eles não vão dar um beijo de língua só na hora, só entre 4 paredes, né? Mas aqui não, tu vai numa festa e tu vai beijar, se quiser, né, beijar alguém de língua e na frente de todo mundo e ninguém tá nem aí pra isso. Mas eles ficam mais chocados, assim, tipo. E eu acho que isso, inclusive, traz muita gente de lá pra cá. Dá um choque cultural, assim. Porque é muito diferente, até como o Felipe falou sobre os filmes, tipo, a gente vê... e o negócio do Casamento às Cegas, eu gosto muito de Casamento às Cegas, eu já vi vários. E é muito diferente no americano, assim, o jeito que eles chegam na hora da revelação é até meio estranho, eles pegam, tanto que tem até um banquinho pra eles sentarem aí. No brasileiro não tem nem banquinho, porque eles sabem que o povo vai chegar e já vai tacar um beijo de língua. Todos já chegam e tacam um beijo de língua. Mas lá não aparece eles dando beijo, assim, beijão. E isso é uma coisa muito brasileira, de ser mais afetuoso. E principalmente no carnaval, no verão, tem essa cultura, né? Total. Trazendo, né, uma contrapartida disso. Na mesma medida que a gente é bastante afetuoso, tem uma história bem legal de uma amiga minha que é da Índia. Se eu estiver vendo isso, Riva, eu tô falando de ti. Mas o que acontece? A gente estava falando sobre relacionamentos e tem uma grande discrepância cultural. Porque aqui no Brasil, enquanto a gente pode ter experiências de relações, até decidir o que faz sentido com a gente, lá na Índia, muitas famílias ainda têm casamento arranjado. Então, a pessoa que escolherem pra ti, tu vai ter que se virar nos 30. É isso aí. E ela me disse que uma visão extremamente diferente, que nós brasileiros tendemos a ter relações muito voláteis, muito líquidas, sensíveis, e às vezes o que poderia ser resolvido com uma conversa acaba virando um término. E na Índia não. Na Índia, por conta de eles terem uma pessoa definida, eles trabalham muito mais na manutenção dessa relação para tentar salvar o amor que está entre eles, porque eles sabem que aquela é a pessoa da vida deles. Então, até onde vale a reconciliação? Será que a gente não deveria tentar mais? Ou será que é melhor a gente ter essa liberdade para terminar a hora que quiser e não ser julgado socialmente? Esse exemplo da Índia é muito bom, assim, e eu sou um cara que gosta muito, assim como Aristóteles, dos meios termos, né? Então, a Índia é com certeza um lugar em que prevalece muito a ordem social, enfim, por toda a questão das castas, e no Brasil talvez seja bem do contrário, né? Talvez a gente tenha liberdade demais e às vezes não pese realmente na balança o quanto que vale a pena ou não persistir, né, ou desistir. Mas acho que é um bom questionamento, não sei qual que é a resposta. E aí, pegando esse gancho sobre términos, né, da mesma maneira que no episódio primeiro aqui da temporada a gente falou sobre celebrar a La Brasil, e que enquanto a gente celebrava muito, ao mesmo tempo a gente também
né, se frustrava muito, eu ficava muito triste na mesma medida, lá 8 e 80. Eu acredito que também tenha isso, o quanto a gente ama muito e é propenso a ter muitos, a se relacionar mais fácil, beijar, enfim, mas quando se trata do final do amor, né, ou um encerramento, né, pensando que talvez não tenha um final do amor, mas um encerramento, um ciclo, coisas às vezes, enfim, que a vida vai fazendo, e o quanto talvez, será que a gente também termina, não que termina muito mais, mas termina muito mais forte ou pesadamente do que precisaria ser, de repente, de cessar, né, os relacionamentos. Então, de repente, você está com a pessoa, tudo, e a partir de amanhã vocês nunca mais vão se falar, sabe? E o quanto, talvez isso também esteja na medida, e o quanto nessa mesma pegada do lutar, mas que daqui a pouco não necessariamente vai lutar, mas pelo menos vai se manter de alguma maneira que seja, enfim, um carinho, alguma coisa do tipo. Eu sempre costumo dizer, assim, até para as minhas amigas, que algo que começa muito rápido termina muito rápido, assim. Então, acho que ao mesmo tempo que a gente é muito intenso no amor, a gente pode ser muito intenso no ódio também. Acho que o brasileiro, ele é caloroso em todos os sentidos, no afeto e no rancor também, assim, no ódio. Tem uma coisa do brasileiro também de ter muitas relações familiares muito próximas, assim, sabe? Então, às vezes acaba se misturando as coisas, assim, tipo, brigas de família, se mistura com o teu relacionamento. Porque teus pais têm que gostar do teu namorado, têm que gostar da tua noiva, têm que gostar do teu noivo, enfim. As famílias são muito próximas, assim, é uma coisa bem brasileira, bem latina também. As famílias continuam morando juntas, né, por muito tempo, é difícil o filho sair de casa cedo. Então, acho que tem isso, assim, de se criar uma tempestade onde antes era só amor, assim, né? Então, acho que às vezes a intensidade demais não necessariamente é um bom sinal, assim. Eu concordo contigo, é tanto pro bem quanto pro mal. Normalmente, quando uma amiga nossa termina, a gente nunca vai dizer, ai, mas por que tu terminou? A gente vai dizer, independente da situação, ele era um babaca. E a gente sempre vai ser intensos nesse ódio também. E talvez seja uma forma de a gente lidar, né, com perdas e tentar lidar de uma forma mais saudável. Mas quem é solteiro? Como quem é solteiro age nesse momento, né? A pessoa acabou de terminar e agora? Como é que eu vou comemorar o Dia dos Namorados? Uma iniciativa muito interessante que tem aqui em Porto Alegre é a festa Desnamorados da Engenharia da URGS, que o namoro tu também pode ir, mas é especialmente para quem tá solteiro. E na festa tem muitas dinâmicas para solteiro. Tu ganha um número. Durante a festa, se tu achar uma pessoa com o mesmo número que o teu e der um selinho na frente do bar, tu ganha shot. E tem outra... Eles são muito criativos. E algumas outras dinâmicas durante a festa também, de um monte de vantagens que tu tira se tu se une com alguém. E até meio contraditório, né? Porque até que ponto tu é solteiro se tu tá ali fomentando a união na festa. Mas é uma forma legal, uma forma descontraída. E acho que podem vir muitas outras iniciativas. A Lu comentou antes, ela até pode falar melhor do que eu sobre uma Girls' Night. Eu tava pensando sobre isso, porque a gente falou que, tipo, não tem tanta iniciativa pra solteiro, né? Mas aí eu falei, mas tem as festas, né? Tipo, mas aí é mais uma vibe pegação mesmo. Tipo, essas dinâmicas, é legal também, é válido. Mas eu pensei também em alguma coisa tipo uma Girls' Night, assim, focada em mulheres solteiras, mas pode ter pros homens também. Como aquelas noites de, tipo, vinho e pintura. Eu fui pra São Paulo esses dias e tava tendo lá, tava super esgotados os ingressos, então eu não consegui participar. Mas podia ser uma coisa legal pra ter no Dia dos Namorados em si, pra quem não tá namorando ou não quer ir pra festa na pegação. Tu vai ali, de repente, aquela dinâmica de pintar as taças de vinho, tu conhece outras meninas, conversa, bebe um vinho, come uma coisinha, sabe? Seria uma coisa muito legal de ter aqui. Façam, por favor, que eu vou ser a primeira a me inscrever. Eu tô namorando, mas eu também gostaria de ter uma Girls' Night um pouquinho. Poxa, vocês não gostariam de ter uma versão masculina? E como seria essa versão masculina? Imagino que vocês não iriam querer pintar taça. Me veio só de ficar pensando os assuntos, assim, né? E aí, óbvio, já não
indo para outro caminho, mas, tipo, talvez uns assuntos muito mais profundos, de vocês lá se conhecendo e pintando a taça, e dos homens ali talvez muito mais, não se aprofundando, ou no futebol, sei lá o que, sabe? Logo que tu falou, eu imaginei um evento assim só de homens que a gente olha talvez um dos melhores jogos de futebol da história em reprise. E aí todo mundo volta e comemora os gols como se fosse a primeira vez que viu na vida. Acho que esse seria o cenário ideal, assim. Com certeza eu iria. E aí, legal citar isso do futebol. A gente acaba falando todo episódio porque tá muito... É do brasileiro e, nesse caso, como link do amor, acredito que faça muito sentido. Por mais que isso se aplique a outros países também, com outros torcedores, então, como seus times, não só no Brasil, mas pelo menos trazendo aqui de existir isso, essa relação com os clubes, né, o time que a gente torce, para quem curte, de uma relação de amor mesmo, assim, de paixão no caso, né, porque, novamente, quando tem um momento bom, aquilo como se fosse uma felicidade vinculada à felicidade de amor, e principalmente quando tem um momento ruim de ser uma dor de amor, assim, dependendo da paixão, do nível que a pessoa está, assim, mas de estar muito similar a isso, e justamente de ter essa, dependendo do que aconteceu, ficar desolado e perder uma final, não sei o que, como se tivesse terminado um relacionamento. E aí, trocando um pouquinho de campo aqui, já indo para um caminho mais doido, das ideias, bem de segunda categoria. Hoje a gente tem, né, um mundo pet, assim, que está muito em alta, e acredito que ele é muito também por conta dessa economia, da atenção, e aí a gente que de repente está lá na solidão, ou até na solitude, amor próprio, tudo, mas você tem a opção de ter um ser ali que ele vai te dar atenção o tempo inteiro e ilimitado, assim, sabe? E é um mundo onde a gente está vivendo, buscando essa disputa de atenções, por isso talvez esteja tão alto, porque talvez seja a única coisa que você possa pegar ali, né, pegar no bom sentido, e vai te dar atenção eterna, independente do que tu faça, do que tu seja e tudo, né? E aí o que eu pensei, bem de segunda categoria, é que talvez a gente hoje, então, justamente por eles nos darem muito amor, então, a gente também quer retribuir muito esse amor, seja botando roupinha, passeando, né, dando a melhor comida molhada, o melhor petisco, a melhor ração, o melhor skill, o mês aniversário, o 0.1 dele e tudo, acho que a Lu até pode falar. Se eu não me engano, tu fez uma festa de aniversário do teu cachorrinho, e eu fiquei viajando que talvez com o tempo a gente também queira retribuir esse amor para os bichinhos, de modo deles também se relacionarem com outros bichinhos. De que talvez a gente, no futuro, o amor seja talvez cada vez ou mais escasso, mas mais valorizado a ponto de a gente querer também isso para os bichinhos. Então, tipo, eu gosto tanto do meu gatinho, que eu também quero que ele tenha uma gatinha, ou ele se relacione com outro gato para viver o amor, assim, não sei. Ou então tem um Tinder de bichinhos e aí nisso, não correlacionando, mas pegando nessa ideia do Tinder também, de que talvez, aí voltando pro lance da terceira idade, que a gente, pelo menos eu trouxe bastante aqui, de que a gente vai viver cada vez mais e cada vez mais vai ter pessoas mais velhas, no caso, mais experientes. Talvez a gente começar a se acostumar mais com o amor, o novo amor, e até o desamor na terceira idade, então, no caso. Então, amores se encerrando e amores se iniciando a partir desse estágio da vida, e que justamente a gente vai estar vivendo mais, vai ter mais oportunidades, ou vai ter mais tempo a ponto de encerrar, ter mais chance de encerrar esses ciclos, ou ser mais aceito por estar ocorrendo mais aceitos divórcios nesse estágio da vida mais velhos. E aí também a mesma coisa, do Tinder, ou do como que se mudaria a tecnologia, ou enfim, esses encontros, esses amores, como que eles estariam propensos a acontecer. Então, Tinder só para terceira idade, tudo, não sei, deu uma viajada aí, boa. Não, isso dos pets, eu sempre faço festinha pros meus bichinhos, assim, o Bolota, que era meu cachorrinho, faleceu, até hoje apareceu uma foto do aniversário de 8 anos dele, e é muito bom ver isso, assim, sabe, ter essas memórias, porque
Eles vivem tão pouco, a gente ama tanto eles, realmente, a gente quer retribuir esse amor, mas a gente não sabe como, né? Porque eles nos amam de forma tão incondicional, e estão ali sempre disponíveis pra gente, né? A gente nem sempre tá disponível pra eles. Mas aí eu fiz o aniversário de 1 ano de adoção do meu cachorro agora também, foi muito fofo. E a gente fez um encontrinho na pracinha com os amiguinhos dele. E eu gosto de proporcionar isso também, dele ter relações com outros cachorros. E dele ter os amiguinhos dele, sabe? Tipo, eu quero que ele se relacione com outros cachorros. E eu sempre quis ter mais um também pra ele brincar em casa. Só que daí agora a cachorrinha da minha irmã tá lá em casa e ele odiou ela. Odiou. Eu tô toda arranhada a minha mão aqui porque ela é filhotinha. E então, na verdade, a minha tentativa foi meio falha, porque ele nem gostou do que eu tentei fazer, que era juntar os dois. Mas a gente tá tendo cada vez mais pet e menos filho, né? Então, até as pessoas mais velhas, assim, minha avó também tinha uma cachorrinha. E acho que preenche, sabe? A gente sempre fala que o cachorro preenche a casa, é um amor muito forte, muito incondicional. E sobre o Tinder da terceira idade, tipo, a minha mãe tem amigas, assim, minha mãe tem 66 anos, que estão no Tinder, assim, sabe? E saem com gente do Tinder e encontram pessoas legais. Claro que também tem uns boys lixos dos 60 a mais, que sempre tem, mas eu acho muito válido amor em qualquer idade. Quer dizer, pessoas maiores de 18 anos em qualquer idade, né, gente? Uma coisa que eu acho interessante, né, da gente refletir sobre esse Tinder para mais velhos. Tá, talvez na nossa época, né, quando a gente estiver bem velhinho, espero que todo mundo, né, esteja vivendo de um jeito que se identifique. Na nossa época, a gente vai poder usar de tecnologias como o Tinder hoje em dia, na nossa época de velho. Mas, hoje em dia, muitas dessas pessoas que estão na velhice não são tão adaptadas com a tecnologia. Então, elas não sabem mexer no Tinder. E aí, talvez até seja perigoso tu largar uma coisa tão nova, que pra nós é normal, na mão de um velhinho. E aí, seria interessante a gente pensar formas dessas pessoas se relacionarem. Tipo, fazendo um paralelo, né? Hoje em dia, tu consegue contratar alguém ou por currículos físicos, ou tu consegue pelo LinkedIn. E aí, nos relacionamentos, a gente tem essa parte de Tinder e também rola bastante indicação, né? Que nem tu falou, a amiga da minha mãe conhece alguém que tá solteiro também, tá procurando alguém. Mas seria interessante a gente pensar em algo que pudesse suprir essa lacuna, né? Não só para as pessoas que dominam a tecnologia, mas para as pessoas que também ainda não têm esse domínio. Isso, e se a gente conseguisse talvez alguma maneira de sair talvez do mundo da tecnologia para também alcançar a terceira idade mais do interior das cidades em que eles não estão tão inseridos nessa realidade, não sei, talvez fazer algum evento nesse sentido, um evento só para viúvos ou solteiros, algo nesse sentido que pudesse trazer uma reconciliação, unir a comunidade ali, principalmente as menores assim, do interior, então que a gente pudesse pensar alguma solução nesse sentido seria legal também. Eu acabei de lembrar de um programa que não tem no Brasil, é o The Bachelor. E tem o que é um solteiro e várias candidatas. Ou também tem uma solteira e vários candidatos. E tem o Golden Bachelor, que é dos, tipo, terceira idade. Terceira idade. Então, e é um programa de relacionamentos, assim, que eles fazem matches só com pessoas, tipo, sei lá, com mais de não sei quantos anos, sabe? Então, é uma ideia, não é tipo, eu fiquei pensando um bingo, alguma coisa assim, sabe? Que os velhinhos se encontrem. Mas, inclusive, já tem reality show a respeito disso, assim, bem legal. Trazendo outra ideia de segunda aqui. As minhas ideias foram mais voltadas para o público solteiro, que eu acho que é quem mais sofre no Dia dos Namorados, né? Mas, o que eu pensei? Cara, o Airbnb tá fazendo toda essa revolução, né, que a gente comentou antes, tá criando experiências agora, e essas experiências, na maioria das vezes, tu vai viver ou já com teus amigos ou com teu parceiro. Mas por que o Airbnb não faz uma parceria com o Tinder e cria experiências para solteiros? Cara, daqui a pouco pode ser uma coisa numa pegada meio de férias como ex, uma casa, e aí tu vai fazendo check-in, né, pra ir pra essa casa com o pessoal. Ou pode ser uma coisa de, tu começou a conversar no Tinder com essa pessoa, que quer uma experiência no Dia dos Namorados, e aí deu match, se identificou, e aí tu pode pegar uma locação padrão e ter uma experiência mais aí a sós com essa pessoa. Um outro fenômeno que eu queria trazer aqui, e aí eu não sei o quanto isso é brasileiro ou não, acho que não, mas que é o da tatuagem
o amor expresso pelas tatuagens. Que tem aqui desde os memes, né? Que faz uma mega tatuagem, o nome da mulher, e aí depois tem que apagar ou faz algo em cima, ou tem memes que é tipo vários nomes, o cara vai o risco, põe. E o quanto esse fenômeno é. Queria entender se vocês puderem opinar aí o quanto isso é brasileiro ou não, ou se talvez no Brasil tenha, ele seja mais potencializado, as tatuagens são mais discrepantes, assim, mais robustas, digamos assim, nesse sentido. E uma outra ideia do que fazer no Dia dos Namorados mesmo, tanto namorando, solteiro, e fazer um estilo um pub crawl, assim, sabe, que é tipo tu ir de barzinhos em barzinhos ou em restaurantes, e não só num só, mas porque é justamente uma noite que fica tudo lotado, todo mundo desesperado num dia, ou se viu em cima da hora, não tem lugar, enfim, fila, fila, fila. E aí a gente até vai ter que trazer um episódio sobre o fenômeno das filas, e isso no Brasil, que eu acho que é muito do Brasil isso também, e pelo menos diferente aqui. Mas voltando, e de talvez então, ao invés de ficar só num restaurante, só dá uma passada num e aí toma um suco, uma bebida, alguma coisa que vocês gostam muito desse restaurante, e aí passa e come uma coisinha nesse outro, e assim vai, porque nesse caso talvez não precisaria de fila, você não precisaria necessariamente pegar uma mesa que demoraria, você pode ficar até no próprio bar, que às vezes é mais rápido, ou ficar ali na parte que é da espera, que dá às vezes para pedir algo, então seria mais take away, assim, digamos, né? Então pode ser uma ideia de programação. Outra coisa que eu tava pensando aqui, talvez não seja de segunda, mas possivelmente terceira categoria aqui, mas que a gente pudesse trazer incentivos para aqueles casais que não só saem com o namorado, sei lá, para uma viagem para longe, mas que saem com outros casais de amigos. Talvez, não sei, um desconto no pedágio, algum desconto na hora de fazer reservar o quarto. Então, para que a gente consiga valorizar não só o casamento em si, o casal, mas também essa amizade entre casais, que acho que é muito legal, assim, eu pelo menos gosto bastante. Eu acho fantástico. Hoje em dia, os hotéis são muito desenhados na estrutura de duas pessoas, né? Você entra no quarto e tem uma cama de casal, mas se as pessoas começarem a pensar em vidas solteiras, que pode ter aquele amigo que tá sempre junto com o casal, que ele vai lembrar daquele meme, me and my friend Steve. Daí, se o Steve tá aí, tiver um quarto pro Steve, ou o desconto do pedágio, vai ficar mais motivado em ir viajar e não vai rolar aquela coisa ruim de, só estou com casais e por isso a minha experiência vai ser pior. Sobre o que tu falou antes, Felipe, de a gente fazer rolês de multidões, né? De bar em bar. Gente, a URGS está sendo muito revolucionária. Eles têm a festa dos namorados, que eu falei antes, e eles também têm o bar em bar. Gente, indústria, olhem pra URGS, olhem o que as atléticas estão fazendo. É muita tendência, e o bar em bar, gente, as ruas de Porto Alegre lotam milhares de pessoas, e os ingressos sempre esgotam. Isso é bom tanto para os comércios, tanto para o pessoal, porque é uma resenha. Sobre o negócio das tatuagens, eu acho que faz sentido pensar, assim, voz da minha cabeça. Dizem que o brasileiro faz mais tatuagem de namorado mesmo, assim, sabe? A gente vê muito isso e muito de filho também, sabe? Tu vê muito, assim, escrito Antonella no braço inteiro, assim. Assim, de filho eu acho que faz mais sentido, assim, porque, tipo, é garantido que vai ser teu filho pra sempre, a não ser que, tipo, sei lá, a pessoa, tu deserde a pessoa, acabe sendo uma pessoa terrível, mas enfim, vai ser teu filho igual, mas namorado, noivo, marido, que seja, não tem como garantir que vai ser pra sempre. Então depois vai acabar, o relacionamento vai estar ali com aquela tatuagem gigantesca que às vezes não tem como cobrir. Então eu faria, não sei, eu acho que quando eu tiver filho eu vou ter vontade de fazer alguma coisa. Não faria o braço inteiro, mas uma coisinha fofa, pequenininha, sabe? Mas eu não tenho tatuagem, mas eu acho que o amor move muitas pessoas a fazerem tatuagens. Muito. E aí entra mais uma vez, né, a nossa ideia de querer recompensar quem tá perto da gente, não saber como, e isso vai além de arrumar um namorado pro pet, pode ir até pro âmbito das tatuagens. E aí, só para encerrar aqui, disso das tatuagens, o quanto a gente faz tatuagens pros outros, em nós, e o quanto a gente faz tatuagem para nós, em nós. Né?
E esse então foi o Ideias de Segunda 54 para o Dia dos Namorados, sobre o amor brasileiro, o amor gringo. Muito, muito bacana, agradecer a presença de vocês aí, arrasaram. Acho que deu pra gente falar de muitos ecossistemas diferentes, cenários ali, de cachorro, terceira idade, tatuagem, beijo, enfim, e trazer uma pinceladinha sobre o amor aqui um pouquinho e de ideias pro Dia dos Namorados, Dia dos Solteiros, enfim. Então, agradecer aí a presença de vocês. Obrigado, Felipe. Obrigado, Isabelle, pelo convite. Luísa. Gostei muito de trocar essas ideias com vocês. Algumas que passaram de segunda para terceira. Não chegamos na quarta, mas estou bem feliz de ter participado. Ai, obrigada, gente. Eu adorei. Ficaria mais horas conversando. Achei que passou super rápido o tempo. E amei. Obrigada pelo convite. Gostei muito mesmo. Eu também amei. Amor no geral, eu acho que é um tema que a gente gosta bastante de falar, talvez por ser brasileiros, né? E ter essa cultura mais forte. O episódio foi incrível. Espero que vocês aproveitem o Dia dos Namorados, namorando ou não. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Boa, e comente também as ideias de segunda categoria de vocês sobre, então, o Dia dos Namorados, o amor brasileiro. Nos acompanhem nas redes sociais, a gente está em vídeo no Spotify, no YouTube, nas demais plataformas de áudio, nas redes sociais também, Instagram, TikTok, com os cortes agora, e trazendo alguns outros conteúdos ali diferentes. Bom segundou e bom Dia dos Namorados para todo mundo. Valeu!